Amados irmãos, nós vamos meditar na palavra do Senhor. Louvado seja Deus, estamos ouvindo a santa e gloriosa palavra do Senhor. Texto bíblico de Isaías, no capítulo de número 6. Você em seu lar, pegue sua Bíblia, leia conosco este texto. Deus vai falar conosco, irmãos, nesta palavra, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Isaías, capítulo de número 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos. Não venha ele a ver com os seus olhos, e a ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e a converter-se e a ser sarado. Então disse eu: até quando, Senhor? E respondeu: até que se assolem as cidades e fiquem sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de todo, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada, como o carvalho e como a azinheira, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes. Assim a santa semente será a firmeza dela. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos, amados, fazermos mais uma oração, pedir ao Senhor que nesta noite Ele fale conosco por sua bondade, por sua misericórdia. Vamos orar. Senhor nosso Deus,
Pai divino, Deus querido, Deus santo, nós te agradecemos por esse momento, Senhor, que aqui estamos. Já te louvamos, cantamos hinos em adoração, em louvor ao teu santo nome, Senhor, e nos preparamos agora para ouvirmos a tua palavra. Mais uma vez estamos aqui para ouvir a tua palavra, Senhor. Abre os nossos ouvidos e também o nosso coração, a nossa mente, para entendermos, compreendermos aquilo que o Senhor quer transmitir a nós nesta noite, Senhor. Ó Deus, que o teu Espírito Santo atue em nós, que a tua palavra, Senhor, penetre em nosso interior e que venha produzir efeitos, Senhor, que seja eficaz a tua palavra, a palavra que vamos ouvir, Senhor, que ela tenha a capacidade, o poder de nos transformar, Senhor, de nos renovar, ó Deus querido, de nos avivar, Senhor. Ó Pai amado, Deus santo, prepara-nos, os teus filhos em seus lares, Senhor, que possam ouvir a tua voz, ó Deus, com reverência, Senhor, que possam assentar no seu coração a tua palavra, Senhor. Dá-nos a inspiração, dá-nos a unção do teu Espírito Santo, Senhor, que em tudo o teu nome seja glorificado, Deus. Pai querido e santo, em nome de Jesus, tua igreja ora e desde já te agradece. Amém, Jesus, amém. Glória a Jesus. Você aí em seu lar, louvado seja o Senhor. Firme sua mente agora na palavra de Deus, não se distraia, bendito seja o nome do Senhor, mas abra bem teus ouvidos e também o teu coração para ouvir aquilo que Deus tem a falar conosco nesta noite. É um texto, irmãos, conhecido, bastante pregado, verbalizado, ministrado, o texto que mostra, que narra um momento em que este homem, o profeta Isaías, está sendo separado para o seu ministério, ministério de profeta em Israel. Bendito seja o Senhor. E vem, amados irmãos, através de uma visão grandiosa, maravilhosa, que Isaías enxergou, que Isaías viu quando estava no templo. Louvado seja o Senhor. Isaías, amados irmãos, costumava ir ao templo como todo judeu, como todo israelita. Estávamos sempre ali no templo adorando, louvando a Deus. Porém, este dia foi um dia especial na vida de Isaías, um dia diferente. Deus havia preparado algo tremendo, maravilhoso para Isaías naquele dia. Louvado seja o Senhor. Isaías, amados irmãos, quando saiu da sua casa indo para o templo, jamais pensou, imaginou que iríamos ter uma experiência tão grande, tão tremenda com Deus naquele dia. O Deus que nós servimos, irmãos, é um Deus que costuma nos surpreender. Louvado seja o Senhor. Às vezes saímos da nossa casa para a igreja e pensamos, será mais um culto como tantos outros que já participei, que já estive presente. Bendito seja o nome do Senhor. Mas, irmãos, a gente nunca sabe o que Deus está preparando para nós, e às vezes nos surpreendemos quando chegamos aqui, irmãos, e a glória do Senhor desce sobre a igreja, desce sobre o seu povo, os céus se abrem, e nós, irmãos, ficamos extasiados, maravilhados a ver, irmãos, a sentir a presença do Senhor. Ficamos como criança, bendito seja o nome do Senhor, de tanto gozo, de tanta alegria em nosso coração. Bendito seja o nome do Senhor. E é maravilhoso, a gente vai para casa, irmãos, parece que andando em nuvens. Bendito seja o Senhor, com o coração, um gozo inexplicável, grandioso, maravilhoso da presença do Senhor. Louvado seja Deus. E nesta noite eu creio que nós aqui e você em seu lar, nós seremos impactados pela glória do Senhor, pela presença do Senhor. Mais uma vez nós vamos sentir a presença do Deus que amamos, do Deus que servimos.
Ele tem prazer, irmãos, em se revelar, em se mostrar, aleluia, em fazer sentida a sua glória e a sua presença. Se eu e você estivermos com o nosso coração aberto aqui nesta noite, nós vamos terminar este culto, aleluia, cheio da glória, cheio da presença do Senhor. Eu creio assim. Será que você crê da mesma forma? Aleluia. Se você crê, glorifique, exalte, adore ao Senhor que está presente aqui. Bendito seja o Senhor, e que pelo seu Espírito Santo há de tratar conosco nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Ele começa a narrar a visão. Ele diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Bendito seja o nome do Senhor. Este ano, irmãos, o ano em que este rei morre, é o ano 740 antes da era cristã. O rei Uzias foi, irmãos, um rei que a princípio serviu com integridade ao Senhor. Um rei piedoso, um rei temente ao Senhor, um rei, amados irmãos, que chamou o seu povo para andar na presença do Senhor. A Bíblia diz, irmãos, está lá no segundo livro de Crônicas, no capítulo 26, está narrada a história deste rei. Bendito seja o nome do Senhor. O seu reinado, irmãos, foi marcado por uma prosperidade tremenda. Uzias fez umas obras de engenharia maravilhosa para os seus dias, para a sua época. Está no versículo 15 do segundo livro de Crônicas, capítulo 26. Fez em Jerusalém máquinas de invenção de engenheiros que estivessem nas torres e nos cantos para atirarem flechas e grandes pedras. A Bíblia diz que foi tão grande as suas realizações, tão maravilhosas as suas invenções, que a fama de Uzias voou até muito longe. Versículo 15: voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Bendito seja o Senhor. Mas o versículo 16 vem dizendo: mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso do altar do incenso. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Este moço, amados irmãos, a sua fama voou, as suas realizações, os seus projetos, o seu reino prosperou de uma tal forma, de uma tal maneira, porque diz a Bíblia, ele foi maravilhosamente ajudado por quem? Por Deus, e se tornou forte. Mas quando ele se achou forte, aleluia, ele permitiu uma semente de orgulho, de exaltação, adentrar dentro do seu coração. O seu coração já não era mais reto como no início, já não era mais, amados irmãos, aquele coração totalmente voltado para Deus. Uzias permitiu que, aleluia, o orgulho adentrar-se dentro do seu coração. Queridos, o orgulho é um perigo muito grande, irmãos. Bendito seja o Senhor. Nós devemos sempre vigiar em relação a isso. Bendito seja o Senhor. Se Deus está nos ajudando, se temos a ajuda de Deus, se estamos crescendo, se estamos prosperando, ou se estamos sendo usados nas mãos do Senhor, aleluia, entendamos que nada é nosso, que nada nos pertence, que tudo vem de Deus, que tudo prospera
procede de Deus e que a glória é do Senhor. A Ele a glória, a honra, o louvor e a adoração. Sua glória, diz a Bíblia, Deus não reparte com mais ninguém. A glória é dele. Por quê, irmãos? Porque sem Ele nós nada somos. Jesus diz que se do céu não nos for enviado, nada nós teremos. Louvado seja o nome do Senhor. E Uzias, amados irmãos, ele, no auge do seu orgulho, da sua arrogância, por se achar grande, importante, ele profana a santidade do templo. Ele entra no templo para queimar incenso. Não lhe pertencia fazer isso. Não tinha autoridade para fazer isso. Isso era responsabilidade, era serviço do sacerdote, dos levitas. Eram eles que queimavam incenso diante do Senhor. Foram eles que foram chamados por Deus, a tribo dos levitas, aleluia, separado, chamado por Deus para esta tarefa. Mas Uzias, amados irmãos, se achava maior do que os sacerdotes. Louvado seja o Senhor. E então usurpa a autoridade do sacerdote e está no templo queimando incenso. Ele é repreendido pelo sacerdote e ele não aceita a repreensão. Ele se insurge contra o sacerdote e a Bíblia diz, amados irmãos, que imediatamente um sinal de lepra apareceu na sua testa, e o sacerdote olhou para ele e viu que a lepra já estava saindo. E quando ele mesmo percebe que a lepra já estava no seu corpo, ele sai apressadamente, bendito seja o Senhor. E esse rei Uzias, ele permanece durante todo o restante da sua vida vivendo isolado, leproso, afastado da casa de Deus, afastado do templo, afastado do convívio da sociedade, leproso. Louvado seja o nome do Senhor. Era nesse contexto que acontece esta visão, a chamada do profeta. Louvado seja o nome do Senhor. E no ano 740, este rei vem a falecer, ele morre. E justamente no ano da sua morte é que Isaías tem esta visão grandiosa e gloriosa. Louvado seja o Senhor. Olha que coisa interessante, amados irmãos. Bendito seja o Senhor. Chama a atenção dos irmãos para isso. O trono de Judá estava desocupado, mas Isaías viu o verdadeiro Rei eterno assentado sobre um alto e sublime trono, o único que é imortal, que realmente é o Rei, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Na terra, o trono de Judá desocupado, nos céus, aleluia, um Rei exaltado. João capítulo 12, versículo 41 diz que, aleluia, quem Isaías na realidade viu foi o Senhor Jesus Cristo. João 12, 41, bendito seja o nome do Senhor. João diz que Isaías viu Jesus Cristo entronizado e exaltado. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Você pode glorificar o nome do Senhor pelos olhos da fé. Nesta noite, querido, nós podemos enxergar, nós podemos ver este Rei que é Jesus, assentado sobre o seu alto e sublime trono, aleluia, exaltado, nome que está acima de todo nome que se nomeia. Bendito seja o Senhor. Não vemos com os nossos olhos físicos, mas pela fé estamos nesta noite prostrados diante dele, em adoração, em louvor, porque quem se assenta no trono é para ser louvado, é para ser engrandecido, é digno de louvor, é digno de adoração. Por isso nesta noite adore, glorifique e louve ao Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele diz então que estava no templo e de repente, amados irmãos, ele enxerga além do teto do templo. Os céus se abrem
E ele tem a visão, ele diz: eu vi ao Senhor, e ele estava assentado sobre um alto e sublime trono, e as suas vestes enchia o templo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Suas vestes enchia o templo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Estas vestes, amados, enchendo o templo, dá, irmãos, a noção, a ideia de domínio, de poder e de autoridade. Aquele que está sentado no trono, aleluia, domina sobre tudo e sobre todos, ele é Senhor. Aquele que está sentado no trono detém em suas mãos todo o poder. Ele mesmo disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Aquele que está sentado no trono, em um alto e sublime trono, tem autoridade, bendito seja o Senhor. Ele manda, ele dá ordem, seus anjos o obedecem. Aqui na terra há um povo que se prostra, que se rende aos seus pés em louvor, em adoração. Até no inferno ele manda, ele dá ordem, ele tem autoridade, porque o poder está nas suas mãos. Será que você pode glorificar ao Senhor nesta noite? Aleluias! Bendito seja o Senhor. Que visão grandiosa, irmãos. A gente começa a imaginar um simples homem, irmãos, como eu e você, vendo estas coisas grandiosas, tremendas, maravilhosas. Os céus se abrem. Isaías tem uma visão do aspecto da glória do Senhor. Ele vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Louvado seja o Senhor. Diz ele: o seu séquito, suas vestes enchia o templo. Glorificado seja o Senhor. E ele começa a observar, irmãos, ele só tem olhos para aquele que está sentado sobre o trono. Bendito seja o Senhor. Assim como a igreja do Senhor, nossos olhos estão fitos nele, aleluia, nele. É para ele a nossa adoração, é dele o nosso louvor, é diante dele que nós nos prostramos com alegria e com prazer, reconhecendo que ele é soberano, que ele é grande, que ele é tremendo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A igreja do Senhor só adora Jesus, só tem o nome de Jesus em seus lábios e de mais ninguém, porque foi ele que deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. Foi ele que padeceu, foi ele que morreu, foi ele que carregou a cruz que era nossa pelas ruas de Jerusalém, e lá no alto daquele monte chamado Caveira foi crucificado, vertendo seu sangue precioso, nos comprou com o seu sangue. Por isso o nosso louvor é dele, a honra é para ele, glórias ao nome dele nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. E diante do trono do Senhor estavam os serafins, amados irmãos, seres ardentes, que estavam acima dele. Isaías observa esses seres angelicais, e ele começa a descrevê-los. Ele diz: olha, notei que cada um tinha 6 asas, seres ardentes, dotados com 6 asas. 2 destas asas cobriam o rosto, 2 cobriam os pés, e com 2 eles voavam. Louvado seja o nome do Senhor. Estavam diante do trono do Senhor, e então eles clamavam uns para os outros e diziam: Santo, Santo,
santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Louvado seja o nome santo do Senhor. Observamos aqui, irmãos, e precisamos, aleluia, seguir esse exemplo, a reverência com que estes seres angelicais estavam diante do trono adorando ao Senhor. Não se achavam nem dignos de olhar para aquele que estava assentado no trono, cobriam os seus rostos com suas asas, bendito seja o nome santo do Senhor, em completa, em total reverência, bendito seja o nome do Senhor. E aí eu fico pensando, amados irmãos, bendito seja o Senhor, aleluia, se os anjos que estão nos céus, que estão ali ao lado do Senhor, olham para Ele com tanta reverência, bendito seja o Senhor, que dirá nós aqui na terra, simples mortais, falhos, débeis, aleluia, com que reverência nós devemos nos portar diante do Senhor, nos portar diante de Deus, quando estamos na casa do Senhor, em um momento de louvor, em um momento de adoração. Alguns de nós, irmãos, ainda não descobriram isso, ainda não se importaram com isso, ainda não se ativeram a isso, porque em muitas vezes estão dentro da igreja, irmãos, agindo com tanta irreverência, bendito seja o Senhor, aleluia, alguns mascando chicletes dentro da casa do Senhor, conversando, rindo, aleluia, não percebendo que estão diante daquele que está sentado sobre o trono. Nós não vemos com os nossos olhos, mas sabemos que Ele está aqui. Nós mesmos dizemos: Deus está aqui, Deus está aqui. Ora, se cremos nisso realmente, naquilo que falamos e dizemos que Deus está aqui, então com que reverência nós devemos nos portar? A presença dEle é santa, a presença dEle é gloriosa, a presença dEle nós não merecemos estar na presença dEle, nós não merecemos sentir a presença dEle, mas por sua graça, por sua bondade e por sua misericórdia, Ele revela a sua presença, e nós precisamos, como adoradores que somos, entender isso. A Bíblia diz: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor, aleluia. O Salmo também diz: Deus deve ser grandemente reverenciado na Assembleia dos Santos, bendito seja o Senhor. Que venhamos a nos despertar, aleluia, em relação a isso, que possamos nos portar com total reverência na casa do Senhor. A igreja, aleluia, do Senhor, quando estamos aqui, é para estarmos, irmãos, quebrantados, é para estarmos contritos, é para derramar o coração na presença dEle, é para sentir realmente as nossas misérias, as nossas limitações, aleluia, e o privilégio que nós temos, embora tão insignificantes que somos, Ele nos aceita, Ele nos recebe, e Ele derrama sobre nós a sua glória e a sua presença. Você pode glorificar ao Senhor aqui nesta noite. Aleluias, reverência. Olha o padrão, irmãos, de excelência do serviço desses serafins: reverência, prontidão e júbilo. Que padrão excelente de adoração a Deus! Reverência, prontidão, fazendo com prazer, com alegria, com júbilo no coração.
louvando, exaltando, adorando ao Senhor, em dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Louvado seja o Senhor. Vemos nesse texto, irmãos, nesta palavra, aleluia, a revelação da glória e da santidade de Deus. Bendito seja o Senhor. Aí Isaías diz: olha, aleluia, com aquela visão, com a glória daquela visão, os umbrais das portas do templo começaram a se mover. Tamanha era a glória, tamanha era a presença, tão forte era a presença dele, que os umbrais das portas começaram a se mover com a voz do que clamava, e a casa então se encheu de fumaça. Ou seja, a glória desceu, o Shekinah de Deus, a casa se encheu de fumaça, a presença do Senhor, a glória do Senhor. Oxalá nesta noite, querido, eu e você tenhamos uma experiência grandiosa com a glória do Senhor. Queremos senti-la, queremos experimentá-la, queremos ser movidos pela glória do Senhor, envolvidos na glória do Senhor. Sentimos sua glória, sentimos sua presença. Bendito seja o nome do Senhor. Que nesta noite, aleluia, Deus te encha, querido, que nesta noite você sinta a presença gloriosa do Senhor, mesmo aí na sua casa. O Shekinah de Deus pode acontecer aí na tua casa. A glória vai descer, a presença vai ser forte, os umbrais das portas vão se mover, e a fumaça vai te, aleluia, envolver na presença daquele que é santo, 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 santo é o Senhor. Dê glórias a Ele nesta noite, louve o nome dEle nesta noite, e deixa a glória dEle te envolver. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aí, amados, bendito seja o nome do Senhor. Quando tenho esse texto, irmãos, quando começo a pensar nesta visão, eu chego a uma conclusão, irmãos, de que ninguém se aproxima de Deus, realmente se aproxima de Deus, para ficar imune a esta presença. Louvado seja o nome do Senhor, para não ser impactado com esta presença. Louvado seja Deus. Ninguém, irmão, se aproxima realmente, verdadeiramente de Deus, que não venha ficar, irmãos, impactado com a presença do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Isaías, irmãos, quando se viu naquele momento, vendo aquelas visões gloriosas, a primeira coisa que aconteceu na vida de Isaías, irmãos, um olhar para dentro de si. Ele estava vendo duas coisas. Ele estava vendo a glória do Senhor, e agora ele tem uma outra visão, a visão da deficiência humana, da debilidade humana, da fraqueza humana, primeiro de si mesmo. Louvado seja o Senhor. Ai de mim, gritou ele, que vou perecendo. Bendito seja o Senhor. Sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. E o que eu estou vendo? Meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ai de mim, vou morrer, porque sou um pecador, um miserável pecador.
frágil, débil, limitado. E eu estou vendo o Senhor, estou enxergando o Rei, o Senhor dos exércitos. Louvado seja o Senhor. É o que disse, irmãos, ninguém se aproxima de Deus sem se enxergar a si mesmo, sem se ver indigno, sem se enxergar imerecedor. Louvado seja o Senhor, sem que sobressaiam diante dos nossos olhos as nossas fraquezas, as nossas debilidades, as nossas limitações. Aí gritamos como Isaías: ai de mim! Louvado seja o nome do Senhor. Uma verdadeira conversão, irmãos, daquele que se aproxima realmente de Deus, daquele que realmente se converte, que é regenerado, que se torna uma nova criatura. Louvado seja o Senhor. Não vai existir conversão sem arrependimento, sem esse olhar para dentro de si, sem se achar indigno, sem se achar imerecedor. Não há arrependimento para quem é orgulhoso, para quem é soberbo, para quem se aproxima, aleluia, de Deus, achando que é merecedor, achando que é digno. Bendito seja o Senhor. Não, amados irmãos, a graça é para aqueles que se arrependem, a graça é para aqueles que se quebram, a graça é para aqueles que enxergam a sua pequenez, a sua insignificância, que não merece nada de Deus, que é indigno, que é imerecedor. A graça é para estes, a graça atinge estes, a graça perdoa estes, a graça regenera estes, a graça justifica estes. Aquele que se chega arrependido, quebrado, prostrado ao pé da cruz e reconhece indignidade, imerecimento, e olha para a cruz e clama: ai de mim! Bendito seja o nome do Senhor. Você pode glorificar a Deus aqui nesta noite. Aleluias. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O que sentiu Isaías, irmãos, é o que a gente deve sentir todo dia. Que somos imerecedores, que não merecemos o que recebemos nas mãos do Senhor. Interessante, irmãos, que se você ler o livro do profeta Isaías por inteiro, você vai observar em muitas das suas profecias, ele dizendo: ai de Jerusalém, ai da cidade perdida, ai da cidade contaminada. Mas interessante, irmãos, isto é muito importante a gente observar, que antes de dizer ai de ti Jerusalém, ai da cidade contaminada, ele diz: ai de mim, ai de mim. Primeiro eu preciso cuidar de mim, primeiro eu preciso me arrepender, primeiro eu preciso me converter, para depois clamar aos outros. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Isso é interessante observar. Primeiro olhar para si mesmo e clamar: ai de mim, vou morrer, sou um homem de lábios impuros. Louvado seja o Senhor. Isaías viu naquele momento, irmãos, a visão da sua insignificância, da sua pequenez, da sua impureza, da consciência do seu estado de pecador. Veio tudo à tona, irmãos. Aleluia. Ele começa a observar: nossa, a minha fala é indigna. Eu sou um homem que tem uns lábios impuros, falo tanta besteira, tanta porcaria. Bendito seja o Senhor. Sou tão sujo de lábios, aleluia, peco tanto por isso, e Deus me mostra a sua glória, Deus me mostra a sua presença. Estou vendo o Rei assentado sobre um alto e sublime trono. Ai de mim, vou morrer, não tem jeito, não tem solução para mim. Bendito seja o Senhor. Mas aí é que Deus diz: não, tem jeito porque eu dou jeito, tem solução porque eu trago solução. Está aí
aí o Calvário, aleluia, para purificar, está aí o Calvário para perdoar, está aí o sangue que foi derramado na cruz do Calvário para perdoar o teu pecado, para tirar a tua iniquidade e para fazer você viver. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Nós vamos ver agora a visão do Calvário nesta visão. Louvado seja o nome do Senhor, porque quem nos purifica é o sangue do Cordeiro que morreu na cruz do Calvário. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Isaías viu aqui, irmãos, está presente nesta visão o Calvário. Louvado seja o Senhor, porque quando ele grita, ele confessa o seu pecado, a sua transgressão, a sua insignificância. Imediatamente um daqueles serafins que estavam voando diante do trono, ele voou na direção do profeta Isaías, mas ele tinha na sua mão uma brasa viva, a brasa da purificação. Louvado seja o Senhor. Da onde ele tirou esta brasa? Do altar, com uma tenaz. Bendito seja o Senhor. O altar ainda estava em fogo, porque havia, aleluia, um sacrifício realizado ali. Bendito seja o Senhor. O sacrifício havia sido realizado, o altar ainda estava em fogo. Altar é o lugar da expiação do pecado. Era onde, aleluia, o cordeiro era sacrificado. O cordeiro da expiação da culpa era sacrificado no altar. Bendito seja o nome do Senhor. E essa brasa viva, ela foi tirada do altar, que ainda estava em chamas. E aquele serafim, ele voa, trazendo na sua mão uma brasa que tirou deste altar e veio voando na direção do profeta Isaías. Que coisa tremenda isso, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Que visão gloriosa, que visão maravilhosa. Se Isaías estava com medo e dizendo que ia morrer, imagina agora que ele está vendo aquele serafim com 6 asas voando na sua direção, trazendo na sua mão uma brasa incandescente, uma brasa viva que foi tirada do altar, vindo na sua direção. Aleluia. Com certeza ele deve ter pensado: é agora que eu vou morrer, é agora a minha vez de morrer. Bendito seja o Senhor. Mas aquele serafim chegou voando, tocou nos lábios do profeta Isaías e disse: eis que isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Tenha fé, moço, você não vai morrer não, porque Deus não está aqui para te destruir. Deus está aqui para te perdoar. Deus não está aqui para te matar. Deus está aqui para te dar vida. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Isso aqui é uma tipologia do Calvário, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. O Calvário, irmãos, foi o altar em que o Cordeiro de Deus foi imolado. O Calvário é o altar do sacrifício que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário. Bendito seja o nome do Senhor. E por sua morte na cruz nós temos vida, e vida com abundância. Bendito seja o nome do Senhor. Isaías, você não vai morrer, pelo contrário, você vai viver. Por quê? Porque isso tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi arrancada, foi tirada e purificado foi o
teu pecado. Bendito seja o nome do Senhor. A obra expiatória de Cristo na cruz do Calvário, irmãos, é suficiente para todo pecador, para todo aquele que crê e toma posse, aleluia, para a sua vida, que crê no sacrifício que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário. Os seus pecados são perdoados, a iniquidade é tirada, é purificado, bendito seja o Senhor, é santificado para uma vida, irmãos, na presença do Senhor, uma vida de vitória, uma vida de comunhão, uma vida de intimidade com o Senhor. Tudo isso devemos ao Senhor. Foi na cruz que Ele ganhou a nossa vitória. Foi na cruz, amados irmãos, que Jesus Cristo pagou o preço que nós, aleluia, não podíamos pagar, e nos deu de graça. Bendito seja o Senhor, esse favor imenso que é a salvação. Hoje purificados, hoje santificados, hoje, amados irmãos, na sua presença, louvando e exaltando o nome do Senhor, com a nossa vida espiritual, aleluia, ligada a Ele, e com uma certeza imensa no nosso coração, de que um dia estaremos com Ele no seu reino e na sua glória. Você pode glorificar a Deus aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí então, amados, depois que acontece isso, ele ouve a voz do Senhor. E quando ele ouve a voz do Senhor, o Senhor faz uma pergunta: preciso de alguém para enviar. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então ele responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Perdoado, justificado, santificado. Interessante, amados irmãos, que quando estudamos o livro do profeta Isaías, nós vamos ver ao longo do livro o quanto esta visão impactou a vida daquele moço. Louvado seja o Senhor. Uma das expressões que mais aparece neste livro é Isaías chamar o Senhor de o Santo de Israel. Louvado seja o Senhor. Quase todas as vezes em que ele se refere a Deus, ele chama o Senhor dos exércitos, Deus, o Santo de Israel. A visão, o impacto desta visão, em que foi realçada para Isaías, que o Deus que estava chamando ele, comissionando ele, um Deus santo, santo e santo, que esta característica de Deus é até exaltada nos céus pelos seus anjos. Até os anjos que estão nos céus clamam diante dele, realçando a santidade daquele que está sentado no trono, e clamando: santo, santo, santo é o Senhor. Isso impactou tanto a vida desse profeta, aleluia, que ao longo do seu livro ele repete muitas vezes, inúmeras vezes, chama Deus de o Santo de Israel. Amados, a santidade de Deus, ela deve impactar a nossa vida. Uma das características marcantes em Deus é a sua santidade, e quem, amados irmãos, não atenta para isso, e quem não percebe que está servindo um Deus que é santo, santo e santo, não vai ter comunhão com Ele, não vai ter intimidade com Ele, não vai andar com Ele. Bendito seja o nome do Senhor. Aquele que quer andar com Deus precisa entender
entender que Ele é santo, santo, santo. Aleluia, eu, o Senhor teu Deus, sou santo, bendito seja o Senhor. E aí, aleluia, quem quer andar com Ele, não pode andar de qualquer jeito, não pode querer dirigir os seus próprios caminhos, não pode querer fazer a vontade da sua carne, andar segundo o curso deste mundo. Quem não tem essa percepção, quem não entende isso, jamais terá comunhão com o Senhor, jamais terá intimidade com o Senhor. É preciso entender, é preciso colocar dentro do coração que o Deus que nós amamos, que o Deus que nós servimos, Ele é santo, santo, santo. Isso vai implicar muito na minha vida, porque eu vou ter que pautar a minha vida pelo caminho da santidade, se quiser ter comunhão com Ele, se quiser andar com Ele, se quiser ser abençoado por Ele, se quiser ser tocado pelo seu Espírito. Eu preciso entender que Ele é santo e que eu preciso caminhar pelo caminho da santidade. Você pode glorificar a Deus aqui nesta noite, querido? Louvado seja o nome do Senhor. Muitos ficam pelo caminho, irmãos, porque não atentam para isso. Muitos ficam pelo caminho porque não percebem que precisam andar em vida de santidade para continuar caminhando com o Senhor. Amém, irmãos? Você pode glorificar a Deus aqui nesta noite. Louvado seja o Senhor. Agora Isaías está recebendo uma comissão. Deus está chamando ele para ser um profeta, para ser arauto de Deus em um tempo complicado, em um tempo difícil. E olha que coisa interessante, irmãos. Deus está dizendo para Isaías: olha, vai como meu profeta, mas eu vou te dizer uma coisa: seus ouvintes serão difíceis, serão complicados. Você vai pregar para um povo surdo, é o que nós lemos no texto. Viu, Isaías? Você vai pregar para um povo surdo, cego, insensível, obstinado e duro de coração. Que tarefa, irmãos. Deus está dizendo para Isaías: vou chamar você como profeta, mas de antemão já vou dizendo para você: você vai pregar, mas você vai pregar para um povo cego, para um povo surdo, não vão ouvir, insensível, a palavra não vai cair dentro do coração deles, obstinado, não vão querer se converter, duros de coração. Louvado seja o nome do Senhor. Mas você vai ter que pregar, você vai ter que falar mesmo assim. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Como Isaías, irmãos, pregamos e pregamos as boas novas de salvação para um povo que não quer nos ouvir, para um povo que fecha os seus ouvidos para não ouvir a palavra, para um povo cego, irmãos, que caminha na direção do abismo e não percebe, para um povo insensível, louvado seja o Senhor, obstinado, duro de coração, que parece que a palavra bate, irmãos, e não entra. Louvado seja o nome do Senhor. É a geração dos nossos dias, uma geração rebelde, uma geração, irmãos, que afronta Deus, que despreza as coisas de Deus. Louvado seja o Senhor. Mas nós temos, irmãos, a missão de pregar, temos a missão de falar, temos a missão de entregar aquilo que Deus coloca na nossa boca para falar,
pregar ainda que não ouçam, pregar ainda que não recebam, pregar ainda que venham a rejeitar a pregação, mas a missão do profeta é pregar, é falar. Bendito seja o nome do Senhor, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Infelizmente, irmãos, alguns dentro da casa do Senhor agem desta forma, com seus corações obstinados, endurecidos, surdos, não ouvem a voz de Deus, a palavra do Senhor. Muitas vezes não se convertem dos seus maus caminhos, continuam vivendo uma vida, meus irmãos, tortuosa, veredas tortuosas. Bendito seja o nome do Senhor. Mas, irmãos, a missão do profeta é pregar, é falar aquilo que Deus põe na sua boca para falar, ainda que não ouçam, ainda que não recebam, mas a missão do atalaia é falar, é pregar, é verbalizar a voz, a palavra do Senhor, aquilo que Deus quer, irmãos, entregar tanto à igreja quanto ao mundo. Bendito seja o Senhor, porque a palavra de Deus, ela vem ao mundo em termos de salvação, e a igreja em termos de conservação da salvação. Para o mundo, Deus, aleluia, apresenta Cristo como o Salvador, aquele que salva, que resgata, que perdoa. Bendito seja o Senhor. Para a igreja, o Espírito Santo apresenta Jesus como Senhor, aquele que dá ordem, aquele que é o cabeça da igreja, aquele que diante do qual devemos nos prostrar em obediência, em temor. Bendito seja o Senhor. Seja a palavra de salvação, seja a palavra de edificação, a tarefa do profeta é pregar a palavra do Senhor. E o que nós fazemos, irmãos, em relação àquilo que nós ouvimos? Eu estava meditando nesta palavra em casa, irmãos, e veio ao meu coração um texto, não sei se os irmãos conhecem esse texto, do livro do profeta Ezequiel, capítulo 33, versículo 31, 32, 33. Não sei se os irmãos já leram este texto, louvado seja o nome do Senhor. Mas, irmãos, esse texto aqui, ele é muito revelador. Disse o Senhor a Ezequiel acerca do povo de Israel, da nação de Israel. Então Deus disse para Ezequiel: e eles vêm a ti, como o povo costuma vir, versículo 31, e se assentam diante de ti, como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. E eis que tu, profeta, és para eles como uma canção de amores, canção de quem tem voz suave e que tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não a põem por obra. Mas quando vier isto, que era o castigo que Deus estava dizendo que ia vir, quando vier isto, e eis que está para vir, então eles saberão que houve no meio deles um profeta. Bendito seja o Senhor. Olha que texto, irmãos. Olha só que texto. Bendito seja o nome do Senhor. Deus está dizendo para Ezequiel: olha, eles vêm a você, eles chegam até você como se fossem meu povo. Louvado seja o Senhor. Como meu povo costuma vir. Então eles vêm, eles ficam assentados diante de você como se fosse meu povo, e começam a ouvir as tuas palavras, aquilo que você diz.
mas eles não colocam ela em obra, ou seja, não fazem, não praticam. Eles lisonjeiam com a sua boca, elogiam a palavra, elogiam aquilo que você está dizendo, com a boca lisonjeiam, ou seja, elogiam a palavra, mas não a põem por obra. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, irmãos, me veio assim na minha mente, no meu coração, pensando, meditando. Louvado seja o Senhor. Não basta apenas dizer que ama ouvir a palavra. Não basta apenas nós sairmos do culto e dizermos: nossa, que palavra, que maravilha, Deus falou. É o que eles falavam para Ezequiel, lisonjeavam, elogiavam a palavra. Nossa, que palavra maravilhosa, que mensagem tremenda. Mas de que adianta a mensagem ser tremenda, ser maravilhosa, se eu não coloco em prática? É isso que Deus está dizendo. Então, Ezequiel, no ouvido deles, as tuas palavras soam como se alguém estivesse cantando uma música melodiosa, uma canção de amores, tangendo um instrumento e cantando uma melodia suave, uma melodia romântica. Bendito seja o nome do Senhor. Olha, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. O perigo que é não atentarmos para a palavra de Deus e não praticarmos aquilo que nós ouvimos na casa do Senhor. Louvado seja Deus. Nós dizemos, né, irmãos, ai, como eu gosto de ouvir mensagem, ou como eu amo a palavra, ou como é maravilhoso ouvir a palavra, é maravilhosa a mensagem, aleluia. Mas, irmãos, não é só isso. Não é só amar, não é só gostar, não é só achar a mensagem linda, maravilhosa. O pregador foi ungido, foi usado pelo Senhor. Se eu, ao ouvir a palavra, não, irmãos, me examinar, me lavar diante dela, melhorar os meus caminhos, aleluia, endireitar as minhas veredas, vivenciar a palavra, viver a palavra, colocar em obras, como diz Deus a Ezequiel. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, amados e queridos irmãos, cabe a mim, cabe a você, além de amar, além, amados irmãos, de gostar de ouvir a palavra, eu preciso, você também, aleluia, nos esforçarmos em colocar em prática a palavra do Senhor. Deus estava dando uma responsabilidade para Isaías: você vai pregar, mas atente. Você vai pregar para um povo surdo, cego, insensível, obstinado, duro de coração. E aí Isaías ficou abismado com aquilo que ouviu e perguntou para o Senhor: mas Senhor, até quando isso? Vou pregar e eles não vão ouvir. Aí Deus responde para Isaías: olha, até o instante em que eles terão as cidades assoladas, as cidades fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem morador, a terra seja assolada de todo, e o Senhor afaste dela os homens. Está falando do cativeiro da Babilônia. Louvado seja o Senhor, seja grande o desamparo. Aí o Senhor diz: mas eu vou conservar, reservar um remanescente, uma semente fiel. Bendito seja o Senhor. Vou forjar esta semente fiel do cativeiro, vou levá-los ao cativeiro. Permitirei que a cidade seja destruída, mas vou poupar uma semente fiel, um remanescente. Bendito seja o Senhor, que vai andar comigo, que vai realmente me servir, adorar de coração. Bendito seja o Senhor. E aí Deus está falando daqueles que voltaram, irmãos, do cativeiro, sob a liderança de Esdras, de Neemias, uma semente fiel, uma geração de crentes fiéis ao Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Tudo isso, irmãos, trabalhar de Deus na vida do ser humano, na vida do homem. O que sobra para nós aqui, irmãos,
nesse texto, nesta palavra, o que nós podemos tirar, irmãos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Em todo o tempo da nossa vida e da nossa existência, não podemos perder de vista que nós servimos um Deus que é santo, 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 que nos chamou para andar em santidade, em pureza de coração. Vamos procurar, irmãos, andar desta forma, honrar, glorificar o nome do Senhor. Isaías viu esta visão, ficou impactado em ver, irmãos, em perceber que o Deus que ele iria servir é um Deus santo, santo e santo, e nós também já fomos impactados com a mensagem da cruz, com a mensagem do Calvário, que nos mostrou um Deus grandioso em amor, mas que é santo, santo e santo. E nós estamos, irmãos, lutando, procurando a cada dia caminhar por esse caminho, o caminho da santificação. E Ele, Deus, está nos moldando conforme o seu querer, conforme a sua vontade. Eu me sinto um barro nas mãos do oleiro, e você também, aleluia, nas mãos do Espírito Santo, que está moldando este vaso conforme o seu querer e a sua vontade. Está tirando todas as impurezas, tudo aquilo que não presta, todo o lixo, toda a escória. O Espírito Santo está tirando da minha vida e da tua também, para que nós possamos, irmãos, naquele dia, prontos, preparados, vaso pronto, vaso acabado, vaso adornado, vaso cheio da glória, cheio da presença do Senhor, a obra concluída com esmero, aleluia, com capricho, por esse artífice que é o Espírito Santo, que sabe como trabalha na massa, que sabe que a massa, o barro é muito frágil, mas com delicadeza, aleluia, com habilidade, Ele está moldando esse vaso, e vai chegar um dia, irmão, que esse vaso vai estar pronto, bendito seja o nome do Senhor, que a obra vai estar concluída, e dentro desse vaso, aleluia, o Senhor vai ver a sua glória, a sua presença, bendito seja o Senhor. E quando esta obra for concluída, jamais estaremos e ficaremos por aqui, seremos levados, irmãos, aleluia, para o reino eternal, onde viveremos eternamente na presença do Senhor. Amém, irmão? Você pode glorificar a Deus aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos ajude, irmãos, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos ajude a permanecermos em sua presença gloriosa, perseverarmos até o fim, irmãos. A caminhada não é fácil, querido. É feita de muitas dificuldades, de muitas lutas. Mas como disse o apóstolo São Paulo, irmãos, nós estamos deixando as coisas que se passaram para trás. Estamos prosseguindo na direção do alvo que está sempre diante de nós. Louvado seja o Senhor. Que Deus nos ajude a concluirmos a nossa jornada, a nossa carreira com sucesso. Lá no livro do Apocalipse, as cartas que o Senhor escreveu àquelas igrejas, no final de cada carta tem promessas, e essas promessas são destinadas apenas e tão somente ao vencedor, ao que vencer, ao vencedor. Que nós possamos, irmãos, concluir com êxito, com sucesso, a carreira que nos foi proposta. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.